E começou o tititê, meu querido. Pois é, jogadores do Flamengo já comentam sobre o técnico nos bastidores do CT Ninho do Urubu, tem orientação da diretoria, tem informação aí também sobre o dia tem jornalista cravando o dia da chegada do Tite ao Mengão e várias outras notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo está de folga hoje, galera. Pois é, após vencer a equipe do Bahia nessa partida de ontem no estádio Mário Filho, Maracanã, todo o elenco do Flamengo hoje recebeu folga e se reapresenta amanhã, na segunda-feira, para treinar, né, para o Mário Jorge preparar a equipe do Flamengo para o confronto contra a equipe do Corinthians no próximo final de semana, no sábado, às 9 horas da noite, lá no estádio do Corinthians, Neoquímica Arena. Vale lembrar que no primeiro turno o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã com um gol salvador do Léo Pereira, né? Ele machucado ali, foi jogar de centroavante, fez um gol no Corinthians, enfim, tomara que dê tudo certo, o Flamengo consiga somar os 3 pontos lá em São Paulo, tá? Mas uma coisa é certa, a gente vai debater o assunto Tite, tem muita informação sobre o Tite, mas o que é certo é que o Tite zero chance dele comandar o time do Flamengo contra o Corinthians, pelo menos no momento, beleza? E aí é o seguinte, tem muita gente, Pedrão, como é que tá a situação do Bruno Henrique? Como é que tá a situação do Pedro? Eles vão voltar a jogar nesse jogo contra o Corinthians? Gente, vamos lá, pelo que eu sei, pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude ver nos portais, o Bruno Henrique, ele não tem uma lesão. A questão é que ele, no pênalti, que tem um monte de gente aí falando que não foi pênalti, que assim, é um completo absurdo, no chute que o Gilberto deu no pé dele, machucou, velho. Ele recebeu uma pancada no pé, então ele fica com a dor ali na ponta do pé e sai do jogo por conta dessa situação, entendeu? Ele sai do jogo por conta dessa situação, então não é, torceu o tornozelo, porque isso, não, ele tomou um pancadão no pé, meu irmão. E aí, certamente deve ser submetido a reavaliação amanhã, né, para ter um diagnóstico mais sério, mas ao que tudo indica, é só uma pancada, né, mais uma pancada que ele tomou ali. Sobre o Pedro, ele sentiu ali a coxa, acho que foi logo após ele bater o pênalti, ele sentiu ali a coxa, também vai ser submetido à reavaliação nessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Vamos torcer para que não tenha nada, né, gente? Até porque, pô, já tem o De Arrascaeta aí, deve voltar contra o Corinthians, mas, pô, enfim, mais lesões aí. Esse momento não pode ter lesão. Até porque a gente precisa de todo mundo para buscar correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro, beleza? E o negócio é o seguinte, pessoal, ó, amanhã tem treino do Flamengo. E quem vem treinando muito, sobretudo as bolas paradas e assumindo o posto de batedor de faltas oficial do Flamengo é o Eric Pulgar. Vocês podem ver que das 2 faltas que ele cobrou ontem, uma foi no travessão e a outra passou ali rente à trave. Ele ficou pertíssimo de fazer um gol de falta com a camisa do Flamengo. Todos os clubes que o Pulgar passou na Europa, o batedor das bolas paradas era o Pulgar. Aliás, já saiu gol de bola parada com ele cobrando uma jogada ensaiada. Teve lá contra o Racing, lembra? Na Argentina, que ele cobra. E aí o Gabigol tava um tempo sem fazer gol de bola rolando e faz o gol ali. Aí depois o Flamengo cede o empate por um gol de falta do Racing, coisa e tal. Mas tava com um jogador a mais até nessa oportunidade. Mas internamente o Pulgar é considerado o melhor batedor de faltas do Flamengo. E por isso há um processo para que ele se torne o cobrador de faltas oficial, para parar essa história. Uma hora bate o De Arrascaeta, uma hora... Não, vai bater é o Pulgar. No Ninho do Urubu, o volante foca diariamente nas cobranças de falta. Arrascaeta, Léo Pereira e Davi Luiz também participam da atividade, mas quem tem o melhor aproveitamento nos treinos de falta no CT Ninho do Urubu, e ontem a gente viu isso no jogo, e no treinamento também assim, é o chileno. É o Pulgar. Na Itália, tanto pela Fiorentina quanto pelo Bolonha, o Eric, né, o Pulgar, era o responsável pela bola parada. É até uma apuração aqui da Letícia Marques, junto com o Thiago Lima, lá do Globoesporte.com. Então, gente, o Pulgar se consolidou como batedor de faltas do Flamengo.
vem treinando. É claro que eventualmente, de repente, o De Arrascaeta bate, ele, enfim, o Pulgar não vai estar em campo sempre. Mas acho que já tinha passado da hora, né, gente? O cara é muito bom, realmente, né? Batido não só nas bolas paradas, mas em lançamento, passe. O cara é muito bom ali nesse quesito do futebol. Quesito passe, bola parada, enfim, ele realmente se destaca nessa situação. E aí, aconteceu uma situação no jogo de ontem, vocês terem ideia, ó, de 39 jogos com o Sampaoli, o Flamengo alcançou 15 finalizações em apenas 11 oportunidades. O interino Mário Jorge alcançou a marca nas 2 últimas partidas que comandou pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, contra o Curitiba, na estreia do Brasileirão, o Flamengo finalizou mais de 11 vezes. E contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ontem o Flamengo também finalizou mais de 15 vezes. Quer dizer, alcançou a marca de 15 finalizações, não 11. 11 foram o número de oportunidades que o Sampaoli conseguiu atingir essa marca. Então, nitidamente você viu um Flamengo mais solto, um Flamengo ali com os movimentos ali mais livres. Não foi um belo jogo do Flamengo, tem que melhorar muito ainda, mas você viu que já mudou, né? O clima no Flamengo, a situação já é outra. Pelo segundo jogo seguido, o Flamengo sofre menos de 10 finalizações pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás foi assim. Tudo bem, o Sampaoli era o técnico do Flamengo, mas a situação é outra. Pra você terem ideia, o Flamengo não vencia como mandante no Campeonato Brasileiro há 4 rodadas, velho. Era um desempenho assim, isso não venceu o América Mineiro, não venceu o Internacional, não venceu o São Paulo, não venceu o Atlético Paranaense. Gente, não é nada de outro mundo o Flamengo ter vencido o América Mineiro em casa, o Inter em casa, o São Paulo em casa, o Atlético lá em Cariacica, mas em casa também. Entendeu? Porque olha só, tivesse vencido o América Mineiro, mais 2 pontos. Tivesse vencido o Internacional, mais 2 pontos, 4 pontos. Tivesse vencido o São Paulo, mais 2 pontos, 6 pontos. Tivesse vencido o Atlético Paranaense, mais 3 pontos, 9 pontos que o Flamengo deixou pelo caminho. Eu somei 2 no América, Inter e São Paulo, porque empatou, então somou 1. Então 3, o Flamengo perdeu para 3. Então eu somei 3. 9 pontos como mandante, velho. Em casa. Flamengo hoje estaria na frente do Botafogo, podendo o Botafogo passar, porque nesse momento o Botafogo não jogou ainda. Tô gravando o vídeo 10 para as 5 da tarde. Botafogo joga só amanhã, né? Quer dizer, o Botafogo joga só amanhã, contra a equipe do Goiás em casa. Existe uma distância hoje de 8 pontos entre Flamengo e Botafogo. Botafogo vencer, coloca 11 de novo. Mas o Flamengo tivesse vencido esses jogos que não era nada de outro mundo, pegou o São Paulo reserva, o Inter reserva, tivesse vencido em casa, diante da sua torcida, era 1 ponto na frente do Botafogo. Agora, pô, é um mole, cara, que eu vou te contar, bicho. Olha, eu sei que muita... Para de lamentar, Pedrão, mas não dá, sabe? Pô, vamos seguindo, pessoal. Ó, tanto é que o clima mudou no time do Flamengo, né? Tem muita coisa pra mudar também, mas o clima já mudou, que o próprio Mário Jorge, na entrevista coletiva, falou, ó, não é novidade pra ninguém, saiu que o clima para os atletas está tranquilo, mais leve. Qualquer troca que aconteça após uma derrota tem essa tendência a ter esse up no clima. Com o Flamengo, vamos lá, com o Flamengo não será diferente. É aproveitar a troca, levantar o alto astral para tentar aproveitar hoje. Pois é, por que não demitiu antes da Copa do Brasil? Eu não estou reclamando do Mário Jorge, o Mário Jorge não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o trabalho dele muito bem feito, o Flamengo venceu. Mas era isso que eu falava, pô, demite o cara antes do jogo, da final da Copa do Brasil, que aí muda o clima, de repente vence. Mas não, manter, enfim, isso aí já passou. Pessoal, é o seguinte, vamos entrar aqui agora no tema Tite. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa situação do Tite, tá? O negócio é o seguinte, ó, pelo lado do Tite, pelo que vem saindo em portagem, pelo que eu apurei, pelo que eu assisto, assim, eu respiro 24 horas por dia as notícias do Flamengo, enfim, então, não que você também não assista, todo mundo pode fazer isso, não tô aqui querendo ser dono da verdade, dono da razão, mas pelo lado do Tite, há um constante diálogo com a família para definir o futuro. Se antes, né, se no ano passado ele declarou que não estava disposto a trabalhar em 2023, os contatos recentes entre a diretoria do Flamengo e ele indicam uma mudança de ideia. E outra coisa,
No passado, o Tite falou que não ia trabalhar em 2023, né? Sobretudo no Brasil, porque a expectativa do Tite era receber uma proposta de fora do país. Sei lá, de repente, do Newcastle aí da Inglaterra, não de um time, pô, não de Liverpool, City, não, mas do Newcastle da Inglaterra, que tá aí se reerguendo agora, que, né, tem um investidor forte lá. Um Lyon da França, de um John Textor, de repente, né? Ele esperava esse contato de algum time europeu, né? Um Sevilha, né? O São Paulo treinou o Sevilha, por que o Tite não pode treinar o Sevilha, né? Só que essa proposta não veio. Essa proposta não chegou, essa era a expectativa dele, tá? Chegaram propostas que não o atraíram, como, por exemplo, o próprio Al Hilal, né? Parece que queria a contratação do Tite, mas aí teve uma mudança lá na Arábia Saudita, né? O Estado começou a investir forte no futebol, e aí eles acharam melhor levar o Jorge Jesus do que o Tite, o que eu acho uma decisão acertada, porque o Jorge Jesus é mais técnico que o Tite, isso aí é evidente pra mim. Chegaram propostas de seleções para o Tite, como por exemplo, acho que a seleção equatoriana o procurou, seleções de outros países também, mas ele não aceitou, tá? O Corinthians o procurou recentemente também, mas ele não aceitou. E agora o Flamengo o procura e ele já aceita trabalhar no Flamengo, isso aí já é um fato. A dúvida é quando a comissão dele quer trabalhar, aceita já trabalhar nesse ano, tá? Só que ele está inclinado a aceitar, mas está nessa questão do dilema. Sobretudo nessa questão do Corinthians, porque a imprensa, sobretudo de São Paulo, já começa a botar uma pressão no Tite. O Neto, por exemplo, no programa dele lá. Ô Tite, você falou que não ia assumir ninguém em 2023. Não assumiu, então, sabe, já vai se criando uma pressão em cima do cara. Ele já estava inclinado a aceitar trabalhar logo no Flamengo. Mas aí ele pegou a tabela. Ih, rapaz, eu posso estrear contra o Corinthians, né? E aí essa pressão externa, e aí ele tá repensando essa situação, tá? Ele mesmo tem entrevista lá nos podcasts, né? Que ele foi no Flow, no pessoal. Ele falando que quando ele foi aceitar ir para a seleção brasileira, não sei exatamente se foi aceitar ir para a seleção brasileira ou renovar o contrato dele para a seleção brasileira, ele discutiu muito, não discutir de briga, mas sabe, discussão saudável, muito com a esposa dele, com a família dele, se ia para a seleção, porque, enfim, ele pensou vários dias, ele é um cara que pensa muito, tá? Antes de tomar certas decisões. E tem essa questão de ele voltar atrás com a palavra dele. O que eu, sinceramente, gente, não vejo problema nenhum. As coisas mudam, sabe? Isso aí... Cara, pra você ter ideia, eu já fiz curso, por exemplo, de meio ambiente, entendeu? Eu trabalho com futebol hoje, assim, com YouTube, sabe? Eu já fiz curso de bombeiro civil, tá? Tô revelando fatos aqui da minha vida pessoal. Ah, não, vou seguir carreira de bombeiro civil e hoje eu não trabalho com bombeiro civil. Então, assim, as coisas mudam. Certamente vocês aí também já pré-determinaram coisas na vida de vocês. Ó, vou ser isso, vou fazer isso. Planejou tudo certinho, mas do nada mudou ali. Isso acontece. Não tem problema, as pessoas mudam de ideia, entendeu? Mudam a rota. Ela tá numa rota, ó, vou ficar um ano parado. De repente, pô, surge um Flamengo, velho. É o Flamengo, então é óbvio que o cara vai aceitar, entendeu? E aí, os jogadores do Flamengo, tá? Internamente, além de externamente, né? A gente vai comentar sobre a questão do salário do Tite aí também, tá? Enfim, dia da chegada, você pode ficar tranquilo. Externamente, os jogadores do Flamengo, eles já comentam, não... Externamente, você viu o Rossi e o Fabrício Bruno ontem foram perguntados e responderam, né, sobre a questão do Tite. Dizem que o Tite é um baita treinador, enfim, elogiaram. E internamente, basicamente, começou o Tititi, por isso que eu botei, começou o Tititi, né? Os jogadores do Flamengo comentam ali, né, sobre a possibilidade dele assumir o Flamengo, estão empolgados, tá, com essa possibilidade. O Pedro tem uma boa relação com ele, o Everton Ribeiro, né, foram convocados para a Copa, outros atletas foram convocados pelo Tite em amistosos, em jogos de eliminatória. Então aqui, ó, Tite vira assunto nos bastidores também entre os jogadores.
Oficialmente, a ordem da diretoria do Flamengo, a orientação, na verdade, é que se fique em silêncio. Mário Jorge comanda contra o Corinthians e Flamengo espera acertar com o ex-técnico da seleção brasileira até a data FIFA, tá? Essa situação, tá? Eu falei, né, que eu fiz meio ambiente, fiz curso de bombeiro civil também. Um abraço para todos os bombeiros civil, um abraço para todos os ambientalistas aí. E eu fiz curso, depois eu fiz curso de jornalismo, tá? Que é o que basicamente, né, a gente trabalha hoje aí, né? Faculdade, né, de jornalismo, né? Curso, mesma coisa. E aí é o seguinte, ó, vamos lá. O Jorge Nicola, através do seu canal no YouTube, ele falou o seguinte: o Tite já disse sim ao Flamengo. Só que ele não gostaria de estrear pelo Flamengo se fosse contra o Corinthians, justamente na Neoquímica Arena. Então, o combinado entre as partes é: Tite fica mais essa semana fora, planejando, segundo o Nicola, ele já está planejando, enfim, jogadores, enfim, essa situação toda, e assume a partir do dia, ele dá o dia, 9 de outubro, tá? Tite vai chegar com um salário de, informação do Nicola, 2.500.000 reais por mês. Primeiro, vai buscar a classificação na Libertadores. Depois, ele pretende fazer uma reformulação grande para o ano de 2024, disse o Nicola, segundo a apuração junto à fonte do clube. O Renato Maurício Prado, por exemplo, eu estava assistindo o vídeo dele, eu respeito demais o Renato Maurício Prado, né? Ele diz que ele tem duas fontes sobre essa questão do Tite, e as duas fontes levam a informação até ele que, olha, o Tite já está contratado pelo Flamengo, já está acertado, a questão é assumir quando, tá? Uma fonte dele diz que ele está acertado com o Flamengo, mas só aceita trabalhar e não adianta falar a partir do ano que vem. Uma outra fonte diz que ele também está acertado com o Flamengo, mas que a diretoria do Flamengo talvez consiga convencê-lo a assumir agora no período de data FIFA. Eu não cravo nada, porque eu já disse que eu só vou cravar acerto de Tite no Flamengo quando assinar o contrato. Mas é informação aí, né, dos companheiros. Inclusive, o próprio Renato Maurício Prado, ele traz a informação de que a diretoria do Flamengo já está pensando em esperar o Tite até o ano que vem. Eu já não tenho essa informação, porque eu respeito a informação dele, ele é um baita, um histórico jornalista, né? Outras fontes, né, por aí, dizem que o Flamengo não vai esperar. Se o Tite não vier esse ano, né, o Flamengo vai tentar buscar a contratação de um outro treinador. Não sei quem. Carvalhal, enfim, não sei. Isso aí é até uma opinião polêmica, né? Tem vários rubro-negros revoltados com essa situação. Pedrão, o Flamengo é muito grande. Pô, como é que o cara não pode jogar contra o Corinthians? Eu também acho isso um absurdo, tá? Eu acho que, vai aceitar, vai trabalhar agora. Então, meu amigo, segunda-feira já tá no ninho, já tem entrevista coletiva, assume e já treina o time. Mas vai pegar o Corinthians. Ué, meu amigo. Então ele não vai enfrentar o Corinthians, uma hora ele vai enfrentar o Corinthians lá dentro da casa do Corinthians. Porque pra Série B o Flamengo não vai cair. A não ser que o Corinthians caia pra segunda divisão, o que tá ali, tá 4 pontos da zona, mas que é pouco provável de acontecer. Vai xingar ali na hora, o torcedor... Rapaz, eu já tive no Maracanã várias vezes, jogadores já jogaram no Flamengo, por exemplo, o Renato Abreu. Eu considero o Renato Abreu ídolo do Flamengo. Pô, mas ele não venceu o Libertadores, meu amigo, eu considero o cara ídolo do Flamengo. Né? O cara, pô, sempre honrou o manto, pô, o cara, meu irmão, aquela comemoração maravilhosa dele. Então, assim, bicho, eu considero... Ele foi jogar pelo Santos contra o Flamengo, a torcida do Flamengo ficou vaiando ele durante o jogo. Depois do jogo, todo mundo gritou, Renato, todo mundo, sabe, porque reconhece o cara, o torcedor quer desestabilizar ali na hora do jogo, cara. É só ali na hora, depois o torcedor reconhece. Então para com isso, cara. Tem que assumir logo o Flamengo. Pô, o Espinão não pode jogar contra o Corinthians. Pô, é brincadeira, viu? Vou te contar essa história, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.